Nessa próxima etapa, fazem os palestrantes da Softex. Nós temos presentes aqui o senhor Bernardo Manfredini, certo? E o senhor John L. Foreman. O Emiliano Castro pede desculpas, ele não pôde comparecer, mas a apresentação dele será feita pelo senhor Bernardo. Ok? Então, num primeiro momento, eu solicito o senhor John Foreman que venha aqui à frente. Ele é o diretor da Softex. Pessoalmente, eu considero um amigo recente, né? Eu conheci ano passado, e ele foi a pessoa que aproximou o Alice à Softex. E como é que ele aproximou a Alice à Softex, né? Ele esteve lá nos Estados Unidos e viu o Dom, no ano passado, usando a camiseta preta nossa. Aí falou, que bandeirinha do Brasil é essa, hein? Né? E assim começou tudo. Ok? Num primeiro momento, nós temos... quer falar um pouquinho antes ou já vamos... Nós temos o documento de convênio, celebrando um convênio entre o Mackenzie e a Softex. Já foi assinado pelo reitor e pelo presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Falta a assinatura do diretor da Softex. Eu vou entrar em cena apenas com a assinatura de testemunha, ok? O documento está ali naquele canto. Bom, oficialmente, Softex, temos o convênio Mackenzie Softex, muito nos honra. Faço votos que essa parceria seja início de uma grande amizade. Certo? Passo a palavra ao John Foreman e, na sequência, assim que achar conveniente, chamamos o Leonardo. Microfone. Quer soltar o microfone aqui? Falar direto do microfone. Se para passar lá, como é que funciona? Pode ser. Posso fazer sentado aqui? Você prefere falar lá? Não, pode. Bem, boa tarde a todos. Queria agradecer ao professor Edson e já dizer que já temos uma amizade que vai continuar por muitos anos. Tá? De fato, a história que ele contou foi muito pitoresca, mas que bom que ela aconteceu, porque estamos aqui hoje ajudando a difundir mais o Alice aqui no Brasil. Eu quero aproveitar essa oportunidade, eu vou ser muito breve, eu trouxe só 7 slides, para dar uma visão geral do que é a Softex e explicar um pouco por que a gente está apoiando o Alice. Então, primeiramente... Deixa eu botar aqui. Pronto. Ok. Me acertei aqui com a tecnologia. Então, falar para vocês um pouco do que é a Softex. A Softex é a Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro.
E vocês estão vendo aí atrás um mapa do Brasil, onde a gente tem umas bolinhas em cada uma das cidades onde tem um agente Softex. Na verdade, o Softex é um sistema. A gente tem, em cada uma dessas cidades, o agente Softex tem empresas daquela região associadas, e quando a gente soma isso tudo, a gente tem aproximadamente 1.600 empresas de software e serviços de TI vinculadas de alguma maneira ao Softex, e para as quais a gente tenta prestar serviços dos mais variados tipos, e eu vou falar rapidinho para vocês que serviços são esses, que apoio a gente procura oferecer. Bom, ainda falando um pouco do que é a natureza da Softex, nós somos uma ONG, né, uma OCIP, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, não temos fins lucrativos, temos um vínculo grande com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que colocou nas mãos da Softex a gestão do programa também chamado Softex, que é de apoio à exportação do software brasileiro. E a gente, então, tem atuado já, vamos aí no final de dezembro agora de 2011, a gente completa 15 anos de existência. A Softex começou muito com foco nessa questão de exportação, de colocar o software produzido no Brasil como mais uma opção nesse mundo globalizado. E a gente logo percebeu que para você chegar ao mercado exterior, você precisa ter uma base sólida, você também precisa ter o software funcionando bem no seu mercado interno. Então isso ampliou a gama de atividades que a Softex desenvolve, originalmente muito focado apenas em exportação. Hoje a exportação continua sendo um pilar forte, essa coisa de desenvolvimento de mercado, mas a gente se preocupa também com o mercado interno e com outras atividades. Qual é a missão da Softex? Deixa eu virar um pouquinho, porque eu não decorei ela ainda, apesar de fazer muito essa apresentação. Então, ampliar a competitividade das empresas brasileiras de software e serviços e sua participação nos mercados nacional e internacional, promovendo o desenvolvimento do Brasil. Está aí a lista das grandes linhas de ação que a gente desenvolve. Então, uma parte importante, até em cima dessa vinculação que a gente tem com o Ministério da Ciência e Tecnologia, é tentar influenciar políticas de desenvolvimento para o setor. A gente tem um contato grande com essas empresas, com outras entidades de representação empresarial, e procura muito sugerir mudanças nas políticas públicas que possam induzir um crescimento maior do setor. Inteligência competitiva é outro ponto importante. O Brasil carecia muito de informações sobre o nosso mercado de software, qual era o tamanho dele, quantas empresas existiam. A gente tem feito uma pesquisa, o Observatório Softex é o nome da nossa unidade de inteligência competitiva. A gente tem um mapeamento bastante interessante e preciso do que é o mercado de software e serviços de TI. A gente tem chamado esse setor de IBS, Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI, e temos no nosso site várias informações, temos uma publicação que tem mais de 200 páginas com informações sobre o Brasil e está disponível para quem quiser consultar e ter acesso. E a gente espera agora, no primeiro semestre de 2011, lançar uma nova versão desse panorama, dizendo onde é que estão as empresas, onde é que elas atuam, enfim, um raio-x do setor. Desenvolvimento de mercado eu já comentei um pouco e não vou entrar muito a fundo, porque depois de mim vai vir o Bernardo Manfredini falando da nossa atuação na área de games. Então ele vai contar um pouco de como é que é esse mercado. Nós temos em várias empresas aqui no Brasil desenvolvendo games e exportando esses games com cada vez mais sucesso. Então ele vai entrar em detalhes contando como é que é essa história, como é que isso acontece e dando dicas de quem ainda não tem uma empresa, que está querendo formar uma empresa. A gente achou que seria muito interessante trazer essa experiência para cá, porque a garotada, a professora Wanda estava comentando mais cedo que a garotada quer já na quarta semana do primeiro período de computação, quer fazer a programação do Doom. Então a gente quer mostrar que existe sim espaço para depois a pessoa continuar desenvolvendo games e quem sabe se tornar um profissional numa dessas empresas ou criar sua própria empresa de games.
A parte de alianças empresariais é uma linha interessante, quer dizer, a gente tem visto que esse mercado globalizado é cada vez mais demandante e competitivo, então a gente tem feito uma atuação na linha de mostrar sinergia entre as empresas, estimular que aquelas empresas que tenham aí uma afinidade maior, que considerem a possibilidade de se juntar e aí formar uma empresa maior, de maior porte, com maior competitividade. Isso não é para todo mundo, mas a Softex tem feito trabalhos assim na linha de mostrar como é que isso acontece. A história da TOTUS, que é hoje a maior empresa brasileira de software, ela trilhou exatamente esse caminho da TOTUS e se juntando, quer dizer, o próprio nome TOTUS vem dessa história de todos, de se juntar. Foram várias empresas que se uniram para criar essa que hoje é a maior empresa brasileira. Então, existe essa alternativa, é algo que a gente tem feito para mostrar como um caminho possível. Na parte de qualidade e competitividade, a gente desenvolve o MPS-BR, que é um projeto de melhoria do processo de desenvolvimento de software. Ele é muito similar até ao CMMI, que é desenvolvido lá na Carnegie Mellon da professora Wanda também. Então a gente fez uma versão brasileira compatível com o CMMI, mas que de certa forma facilita as nossas empresas a começarem a trilhar esse caminho de maturidade e de qualidade no desenvolvimento dos seus softwares. Capacitação e ensino é a maior motivação da gente estar aqui apoiando esse evento nesse momento. A palestra da professora Wanda, na parte da manhã, ela comentou o principal motivo da gente estar aqui fazendo esse apoio, porque aquele quadro onde ela mostrava um número cada vez maior de vagas, de posições de trabalho disponíveis e uma quantidade não tão grande de novos profissionais sendo formados, é um cenário que a gente está vendo no Brasil. As estimativas que o Observatório Softex fez diziam que em 2010 haviam 70 mil posições não ocupadas no mercado brasileiro, e a nossa extrapolação em cima desses números indica que isso tende a se agravar. Mesmo com a grande quantidade de cursos que existem, um número grande de universidades atuando no mercado, a gente vê que para 2015 a gente pode ter um cenário de 140 mil vagas não ocupadas. Então, a gente precisa atrair mais profissionais para esse mercado, a gente precisa estimular que a garotada se interesse, que não se assuste logo no primeiro período dos cursos. E quando a gente tomou conhecimento dessa iniciativa do Alice Brasil, e mais importante ainda, quando a gente descobriu que a gente tinha aqui no Mackenzie, na pessoa do professor Edson e da equipe dele, um grupo trabalhando para difundir o Alice no Brasil, a gente não teve dúvida de que a gente queria ser os melhores amigos do professor Edson e da professora da Universidade de Mackenzie. Certo? Então, e mais, a parte de games, o Bernardo vai contar isso para vocês, também está faltando profissionais nas empresas de games aqui no Brasil. Então, o quadro é preocupante e a gente espera que a gente possa, então, ajudar o Alice a ser mais difundido, atrair mais profissionais para o mercado, e isso explica, então, a nossa principal motivação para estar apoiando aqui o Alice Brasil. Para fazer projetos de games, do que quer que seja, normalmente as empresas precisam de recursos, então a gente tem uma linha de funding que ajuda as empresas a descobrir onde é que existem recursos financeiros, onde é que você tem capital de risco, onde é que você encontra editais de subvenção da FINEP, como é que você prepara um projeto para uma chamada do CNPq, da FINEP, como é que você prepara um plano de negócios para submeter ao BNDES, a linha ProSoft, que é específica para o setor de software. Essa é mais uma atividade que a gente desenvolve. A gente procura orientar as empresas nesse processo de busca e obtenção de recursos para seus projetos próprios. Comunicação e marketing, a gente precisa também dizer que a gente está fazendo isso para as pessoas saberem que isso existe e poderem nos encontrar. Então, está aqui, no fundo, eu estou fazendo aqui uma propaganda para vocês saberem e, se precisarem, entrar em contato conosco. E, finalmente, a parte de inovação e empreendedorismo. Quer dizer, porque quem está em dúvida, não sei se vale a pena ou não, a gente vai dizer, não, vale a pena sim,
corra atrás do seu sonho, faça a sua empresa, se junte a um grupo. Isso é um caminho que não é fácil, mas tem casos de sucesso e vale a pena. É uma experiência interessante de ser vivida. Então, a gente também procura estimular vários agentes Softex. Inclusive, eles contam com incubadoras de empresa. Eles são aquele local, aquele ambiente onde não é incomum você ter a meninada ainda não formada, mas já criando a empresa e já colocando aquela empresa na incubadora. A gente também procura incentivar isso desde o início. A gente sendo bem sucedido, a gente põe uma empresa na incubadora, ajuda ela a amadurecer, tira ela da incubação, ajuda ela a encontrar parcerias no mercado e, dando tudo certo, a gente leva ela ao exterior e ajuda ela nessa trilha toda. Então, dei um panorama geral dos principais pontos de ação da atuação da Softex. Aqui eu estava falando um pouco aqui da área de capacitação e ensino. Uma das atividades mais recentes que a gente tem feito é um curso de reforço de Java, ainda muito no modelo tradicional. A gente espera que em breve a gente possa começar a introduzir aí a Alice nesses nossos projetos também, ajudando a formar não só a meninada, mas um outro desafio que é importante também, é ajudando a formar os professores que vão poder estar ministrando esses cursos e, de novo, reforçando a propaganda do curso que vai ser oferecido aqui nas próximas 10 semanas, não é isso, professor Edson? Então, é outra coisa que a gente vê com muito bons olhos, e se a gente puder depois replicar esse curso e fazer outras versões desse mesmo curso, espalhar isso, tudo isso está dentro da nossa linha, que, no nosso entendimento, é um movimento de fortalecimento do mercado de software e TI aqui no Brasil. Então, com isso, eu deixo o meu e-mail, o site da Softex, para quem quiser fazer contato, e chamo o Bernardo para vir aqui me substituir, tomar aqui a palavra, e aí entrar no tema central, que é a história dos games do Brasil para o mundo. Contar um pouco de como é que é essa história, o que vem acontecendo no mercado. Obrigado. Vou ficar aqui no canto, posso também virar um pouco. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui podendo participar do evento. Aproveito também para pedir desculpas em nome do Emiliano, que é diretor da Abra Games e tinha se proposto a participar. Ele teve um imprevisto, então, de última hora, como o professor Edson mencionou. E eu vou fazer a parte dele da apresentação. Então, vocês me desculpem se, de repente, não me aprofundar demais nessa primeira metade, porque é a primeira vez que eu estou fazendo essa parte da apresentação. A segunda metade, estou um pouco mais acostumado. Queria começar chamando a atenção aqui para alguns cases da indústria cultural, né, de alguns produtos, e o que eles representam em termos de faturamento, em termos de sucesso. Então, para tentar nivelar, fazer uma comparação entre filmes, jogos, livros, a gente usou um parâmetro interessante que é o faturamento nas primeiras 24 horas após o lançamento desses produtos, né? Então, o campeão aqui, no caso dos filmes, o Lua Nova, faturou 73 milhões de dólares nas primeiras 24 horas. No caso dos livros, tem o Harry Potter, com faturamento aí de 220 milhões de dólares nas primeiras 24 horas após o lançamento. E um game, o Call of Duty, que alcançou a marca de 400 milhões de dólares em vendas nas primeiras 24 horas. Em seguida, vou citar aqui a frase do André Penha, que é um ex-vice-presidente da Abra Games, amigo meu. O faturamento da indústria de games cresce feito abóbora, né?
Então, cresce o investimento médio por jogo, também, né, o número de jogos desenvolvidos. Para ilustrar um pouco o que o André quis dizer, é mais ou menos isso. Ou seja, isso chama a atenção de muita gente, né? Todo mundo que está aqui nessa sala já conhece um pouco o tema. Acredito que dentro de vocês aí muitos jogadores. E em seguida eu vou passar alguns dados que não foram colhidos aqui no Brasil, mas na falta de pesquisas feitas aqui no nosso mercado, a gente recorre a informações de outros mercados e que desmistificam um pouco o perfil do gamer, né, de quem joga atualmente. São dados dos Estados Unidos, né? Então, vejam só vocês, 67% dos chefes de família americanos jogam videogame, considerando PC e console. Né? A idade média do jogador, né, 34 anos. Isso me faz lembrar, quando eu entrei na indústria, meu primeiro emprego na indústria há mais ou menos 9, 10 anos, na Ubisoft, que é uma empresa francesa, e o diretor da Ubisoft falava, daqui a 10, 15 anos, o presidente dos Estados Unidos vai ter jogado videogame. Isso vai ser um exemplo aí de uma quebra de paradigma, porque antes videogame era uma coisa de criança, né? As pessoas não davam muita importância, era como uma perda de tempo, e isso está mudando muito, né? Então aí os dados, não sou eu que estou falando. A idade média do consumidor, né, de quem compra os jogos, 40 anos, e a grande maioria dessas pessoas acima dos 18. Então, desmistificando essa imagem de que quem joga é a criança. Os adultos jogam muito. E vocês vão ver que não só os homens, as mulheres, 40% dos jogadores são mulheres, né? E existem mais mulheres acima dos 18 anos jogando do que garotos de 17 anos ou mais jovens jogando. De novo, repetindo, isso daí são dados dos Estados Unidos, mas que provavelmente devem se refletir aqui no Brasil e em tantas outras partes do mundo. Em 2010, 26% dos americanos com mais de 50 anos jogaram videogame. Curioso, né? Então, pode não ser o Call of Duty que vendeu ali, que foi o campeão de vendas nas primeiras 24 horas, mas é jogo que está no celular, que está no browser da internet, é jogo às vezes que você paga uma mensalidade para jogar, ou você joga de graça e compra algum item, os modelos de negócio são variados, os gêneros existem todos os tipos de jogos, né? Então, é interessante ver que é um produto que é consumido assim como os livros são consumidos, como os filmes são consumidos por uma gama grande de consumidores, os games também. Aqui a média de horas jogadas, né? As mulheres perto dos homens, 7,4 horas por semana. Também surpreende. E, quebrando outro paradigma, né? A ideia de que o pessoal fica na frente do videogame e não tem mais vida. 79% dos jogadores, né, praticam exercícios ou esportes e 93% leem livros ou jornais regularmente. Então, não é uma atividade que torna deixa as pessoas alienadas, muito pelo contrário. Lembrei agora de um amigo meu que jogava online no PlayStation 3 dele, o Grand Theft Auto, e tinha amigos do Iraque, da Arábia, gente que normalmente ele não iria conhecer se não fosse através dos videogames. Enfim, não que ele tenha desenvolvido grande amizade, mas eles se divertiam bastante e se encontravam ali online para brincar um pouco. A Abra Games, ela surgiu com uma necessidade dessa indústria se organizar. Então é a Associação das Empresas Desenvolvedoras de Jogos. Foi fundada em 2004 por 7 empresas. É uma entidade que reúne informações a respeito dessa indústria. Eu diria que é uma entidade que vai muito da paixão que esses empreendedores, que esses empresários têm pelo mercado, porque os dirigentes da Abra Games dedicam o tempo deles para a associação sem nenhum tipo de remuneração. Daí tem muito para evoluir, a ideia é profissionalizar mais a associação, e eu, como um consultor da Softex, tento ajudar bastante esse grupo, me apresento nas feiras, que eu vou falar um pouco mais adiante das feiras, dos eventos internacionais, como Abra Games, até por uma questão de agregar também uma certa credibilidade ao grupo, né? A gente está falando de um país que não tem uma cultura de produção de jogos assim como
como os grandes países já consagrados nessa área, então Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, de uns anos para cá, Coreia do Sul muito forte, Japão. Então, a gente está caminhando para estabelecer uma imagem, um respeito internacional, e isso tem sido feito desde 2006, que eu vou falar um pouco mais adiante como. O objetivo da Abra Games é promover a indústria de desenvolvimento de jogos no Brasil, e através, enfim, de buscar apoio no governo, falar com a imprensa, agregar as empresas, promover treinamentos. Então, recomendo quem tiver interesse em procurar depois um pouco de informações no www.abragames.org. Aqui um pouco do que eu falei anteriormente, né, os objetivos da Abra Games. São mais de 50 empresas, não todas elas são desenvolvedoras, então existe uma categoria de associação na Abra Games de empresas parceiras, de empresas que têm vínculo com a indústria, mas que não desenvolvem, né? Um breve panorama aí, são 560 profissionais, empregados em 42 estúdios. Exportação representa 43% do faturamento de games e, em média, aí tem tido um crescimento anual da ordem de 31%. É um crescimento expressivo, tem muito para crescer. Se a gente olhar países, por exemplo, como o Canadá, que não tem tanta tradição, mas houve um crescimento muito forte, principalmente através de políticas públicas. Então lá existe um incentivo muito forte pelo governo das províncias, e inclusive o que atraiu muita mão de obra até de outros países. Os franceses se irritam bastante com os canadenses porque eles dizem que estão roubando a mão de obra dos franceses. Recentemente eu ouvi de um canadense, em resposta ao francês, que isso já aconteceu, já vem acontecendo há mais de 100 anos, então para o francês não se preocupar muito. Um pouco da distribuição dessa mão de obra aqui na indústria brasileira. Então existe uma concentração grande na parte de programação e de arte gráfica. Eu diria até que inicialmente o Brasil teria um pouco de vocação, pelo menos quando essas empresas começaram a surgir em uma forma mais constante, de 6 anos para cá, 8 anos para cá, a vocação um pouco mais técnica. Então, muitos engenheiros, programadores iniciando pequenas empresas, às vezes incubadas, junto a projetos como o da Softex, ou em universidades. E mais recentemente, sim, novas empresas surgindo de empresários que têm uma formação um pouco mais purista nos games, né, em função até do número de cursos de graduação e pós-graduação que surgiram na área. Então existem 45 instituições de ensino no país, né, dedicando atenção a games, 57 cursos de graduação e pós, e as grandes universidades já têm grupos de pesquisa estudando games em diversas formas, né. O mercado brasileiro ele é complicado, o que de certa forma facilita um pouco o meu trabalho, porque as empresas brasileiras querem exportar. Boa parte disso se deve à pirataria. De uns anos para cá, a distribuição digital tem ido um pouco contra essa realidade, mas era muito comum, acho que para alguém da minha geração, estou com 30 anos, quando não existia a internet, ou a internet banda larga, acessível, você tinha acesso através aí de Santa Efigênia, de uma série de outros lugares aqui, com grandes centros como São Paulo, de produtos piratas e pouco estímulo de fato para comprar na loja, porque chegava depois o produto, porque é super caro, cai na questão de imposto também, tanto de importação como na produção aqui em território nacional. Então tudo isso tem prejudicado o surgimento, eu não diria de uma cultura exatamente, cultura de games o brasileiro tem. A gente consome muito, né? Se a gente sair perguntando aqui para o pessoal que está na sala, ou enfim, na rua, vai ser comum encontrar gente que jogou o Atari, né? Ou jogou Super Nintendo e hoje joga, seja no celular, seja no iPad, seja no PC, enfim. Existe uma cultura de consumo de games no Brasil. O que não existe de verdade é um mercado estabelecido como nos países mais tradicionais que tem um desenvolvimento mais forte. Então você
não tem grandes redes de lojas aí vendendo jogos. O acesso, né, se você for comprar um videogame num grande magazine, vai te custar muito caro. Vai custar, de repente, 2, 3 vezes mais do que custa nos Estados Unidos. Não é à toa que o pessoal traz tanto, né, quando vai para Miami, para Nova York, e volta com alguns videogames na mala. E com jogos também lá, porque o jogo aqui custa R$200, um jogo para um videogame realmente exclui boa parte das pessoas. Então, a questão da distribuição online tem mudado um pouco, tanto em termos de impossibilitar a pirataria, quanto até em trazer preços para os produtos que democratizem mais, né, o consumo de jogos. Aqui a Abra Games tem uma postura que eu não consigo criticar, mas assim, se não houver uma mudança drástica nessa realidade, questão de pirataria, de tributação, de acesso até recursos para desenvolvimento, o Brasil ele vai ter muita dificuldade para crescer e se tornar um grande player. Então, existem barreiras meio estruturais, né, nesse país, às vezes até passando por questões jurídicas. Tem gente que quer considerar qualquer tipo de jogo como o jogo de azar, então já cai numa categoria de tributação completamente equivocada. E não existe, na verdade, um grande lobby ou um grande movimento da sociedade para mudar isso daí. A questão da pirataria não afeta só os games, né, afeta uma série de outros produtos culturais. E enquanto isso é uma questão complexa, né, envolve lei, né, envolve quem fiscaliza, envolve quem consome, envolve a parte da tributação. Enquanto essas barreiras todas não forem ultrapassadas, o empresário brasileiro, o empreendedor que está buscando se inserir nesse mercado vai ter dificuldades e vai ter que buscar outros mercados. E esses mercados às vezes estão distantes, né? Tudo bem que o mundo está globalizado, as comunicações são mais fáceis. Você pega um avião, amanhã você está na Alemanha, você está na França, você está nos Estados Unidos e pode fazer uma reunião com uma publicadora, mas mesmo assim custa. Você tem fuso horário, você não tem a facilidade que um concorrente seu, um estúdio de desenvolvimento de Londres, né, vai ter para falar com a Electronic Arts lá em Londres. Então, você está longe, tem que ir a feiras, é difícil você ir a 5, 6 feiras por ano, porque você tem que tocar a sua empresa. Então, a exportação é possível, mas é um processo complicado, é um processo que demanda energia. As empresas são pequenas normalmente, né, principalmente quando elas estão surgindo, e algum dos sócios, algum dos executivos tem que vestir essa camisa de fazer a parte comercial e dar cara nessas feiras, se apresentar ao mercado, manter o networking aquecido. Então é um trabalho que é possível de ser feito, mas bastante desgastante e que exige bastante também dedicação, uma certa disciplina. Não adianta ir numa feira como, sei lá, a gente esteve agora em São Francisco, um grupo de 9 empresas, e não manter contato com o pessoal que você conversou, não vai acontecer nada. Ninguém vai querer publicar o seu jogo só porque você apresentou ali numa reunião de 1 hora para uma publicadora. É necessário ter uma atitude vendedora que, às vezes, para um programador, para um engenheiro, para um artista, não era o que se esperava, mas faz parte da realidade empreendedora. Aqui falando um pouquinho, então, de como a redução da pirataria ela vem através da distribuição digital, né? É um combate à pirataria, na verdade. As empresas estão buscando modelos que evitem a pirataria, não só no Brasil, mas em uma série de outros mercados. O mercado interno está crescendo, inclusive a gente percebe isso até por parte das empresas que estão fora do Brasil, elas olham muito para cá. Existe um momento muito positivo para o Brasil, de uma forma geral, mas também nessa área de games. A gente tem uma base instalada de PCs aí, provavelmente em torno de 60 milhões de computadores. Não sei dizer, por exemplo, quantos videogames a gente tem no Brasil, porque não existe um número oficial. Existe muita coisa que é trazida, né, no importa-bando, e isso daí não aparece em estatística nenhuma, mas
Pode ser que, por exemplo, em termos de PlayStation 2, o Brasil tem algo em torno de 10, 15 milhões de PlayStation 2, que é talvez em termos de console a base mais representativa. E o brasileiro está consumindo mais de forma oficial. Isso se nota através aí até de bom desempenho de empresas. Eu diria até citar uma empresa aqui no Brasil que me parece que vai muito bem, a Level Up, uma empresa especializada em trazer produtos, né, os MMOs, os jogos massivos para PC. Acredito que é um caso de sucesso interessante. Eles não estão na ponta do desenvolvimento, eles estão na ponta da publicação. Mas o tamanho que a empresa adquiriu, os títulos que eles têm trazido e aparentemente sem estar lá dentro do dia a dia deles, eu vejo sinais muito bons aí, positivos, de que existe um mercado consumidor mais interessante agora do que 5, 10 anos atrás. O modelo do que o pessoal chama de self-publishing também facilita a distribuição, muito embora lá no final da minha palestra aqui eu vou falar de alguns cuidados que é bom empresário, desenvolvedor ter bem claros em mente quando for fazer o self-publishing, né? Você colocar na Apple Store e não fazer nada de marketing, nada de relações públicas, de promoção, o seu jogo não vai ter muito download. E eu já vi alguns casos de empresas que dedicaram lá um determinado recurso, sei lá, 50, 100 mil reais para desenvolver um projeto, colocaram na Apple Store e teve, enfim, sei lá, 1000 downloads. Não vai pagar o projeto com 1000 downloads. E existe uma regra, uma conta meio de padaria da indústria, que é assim, ou aproximadamente o mesmo valor que você dedicou de recurso financeiro para o desenvolvimento do jogo, você investe em marketing também. Então, isso é a coisa que muita gente às vezes não sabe, porque não está do lado da publicação. E quando passa para esse lado, quando vai publicar por conta própria, percebe que o quão importante é o marketing, uma ação, no caso das plataformas online, ações na internet, ações nos principais veículos, exige bastante investimento. Falando um pouco agora do trabalho que eu faço na Softex, ele é bem focado para exportação. Então, o projeto chama PSI SW. Ele é resultado de uma cooperação entre a Apex, que é a agência, né, para exportação e investimentos, que tem como missão promover uma série de produtos brasileiros, tudo que o Brasil possa exportar, eu diria, e a Softex, que já foi apresentada, né, com o apoio da Abra Games. A criação desse grupo de games dentro do projeto de exportação de software se deu porque a Abra Games entrou em contato com a Softex e se apresentou esse potencial e apresentou a necessidade que os empresários brasileiros têm de buscar mercados fora. Em alguns outros grupos do projeto não tem tanta necessidade. Sei lá, a vertical de educação, ela tem muito mercado aqui para atender dentro do Brasil, e a exportação é algo quase que secundário. No grupo de games, a exportação é vital, porque no mercado brasileiro, geralmente o que dá receita para os estúdios é advergame, né? Fazer jogo para publicidade, por exemplo, agências de publicidade. Então, existem outros modelos de negócio, mas é muito comum o estúdio viver, parte da equipe produzindo advergames e a outra parte produzindo projetos próprios que vão buscar depois alguma publicadora. O objetivo geral do projeto, então, promover e ampliar o nível de internacionalização das empresas brasileiras de software e serviços de TI no mercado internacional. Alguns objetivos mais específicos, né? Então, o projeto ele dá continuidade a ações que as empresas já estão estabelecendo fora do Brasil, né, em termos comerciais. Ela promove o apoio à exportação. Existe uma marca, que é a marca Brasil IT, que a gente identifica todas as nossas comunicações, todas as nossas ações sobre essa marca, né? Então, é uma marca que abrange todos os grupos de empresas apoiados pelo projeto. A ideia também é aumentar o número de empresas exportadoras,
promover a internacionalização dessas empresas, aumentar o valor exportado, e isso tem sido alcançado, eu tenho um gráfico que vai mostrar que é interessante isso. Aumentar a exposição da imagem do Brasil, então construir essa imagem do Brasil como um país capaz para desenvolver software, né, que é criativo, mas que cumpre prazos, que tem padrões de qualidade internacionais, né. Desenvolver estratégias para acesso a mercados, então, de repente, existem mercados que precisam de estratégias diferentes, uma abordagem diferente para você poder explorar, né. E buscar essa ampliação e a customização do portfólio todo do projeto. Aqui eu apresento para vocês terem conhecimento os grupos que compõem esse projeto, né? Então, são 16 grupos atualmente. Quando a gente fala aqui, por exemplo, de agronegócio, são as empresas que desenvolvem software para o mercado de agronegócio, né? Assim como a aviação, né? O software que é usado dentro de uma aeronave, de controle de tráfego aéreo. Existem empresas brasileiras fazendo software para esses mercados, e existe um grupo de games, que é o qual eu coordeno. Só para vocês terem uma ideia, né, o número de empresas aderidas ao projeto, em 2009 aí, batendo quase 200 empresas, final de 2010, 314. Em termos de exportação, a gente está falando de 146 milhões de dólares exportados em 2009, e agora algo quase na casa dos 200 milhões de dólares. E a seguir tem esse gráfico que mostra, quando o projeto começou, o volume de exportação ali provavelmente na casa dos 10 milhões, dessas empresas que eram assistidas. E como o número de empresas cresceu muito, cresce o número de empregos quase de uma forma aí proporcional, assim como cresce o valor exportado. É um projeto que realmente tem cases muito interessantes. Eu, dentro do grupo de games, conheço empresas que eu acho que estão vivas e estão crescendo porque existe o projeto. Se não fosse esse tipo de apoio, elas não teriam a condição de investir na participação de feiras. Um stand numa feira pode custar 4.000 euros, 4.100 euros, para ser mais preciso, o que custa numa Game Connection que teve em São Francisco. Então, realmente, o tipo de apoio que o projeto dá para as empresas que estão inseridas nele acaba sendo até vital para uma série dessas empresas, enquanto elas não atingem um tamanho onde elas vão ser capazes de bancar esses custos de uma forma constante. Vou dar alguns exemplos de feiras que o projeto tem apoiado. Então, a Game Connection é uma feira que eu gosto de citar como exemplo, porque ela é muito focada para negócios. Não é uma feira onde a gente vai ter palestras, onde vai ser discutida tecnologia, mas é uma feira onde cada empresa vendedora, e aí pode ser vendedora de produtos acabados ou eventualmente de mão de obra, é uma forma também de gerar receita, você fazer o outsourcing. Então, vou vender a mão de obra do artista, vou vender a mão de obra do programador. E isso também acaba sendo uma estratégia interessante para quem quer acabar construindo meio que um portfólio bem estruturado, você poder falar que trabalhou para uma Ubisoft, mesmo que fazendo um projeto de outsourcing, vai te abrir portas amanhã, quando você estiver apresentando um projeto talvez para a Konami, e você poder falar, olha, esse jogo que a Ubisoft publicou foi desenvolvido em parte ou totalmente pela minha equipe, ou seja, eu sou capaz, eu conheço a tecnologia, conheço o processo de desenvolvimento, e tem uma empresa do tamanho de uma Ubisoft que me contratou para fazer e continua me contratando. Ou seja, o outsourcing, ele treina a equipe, ele prepara a empresa para também ela se enquadrar em padrões internacionais. Ele normalmente não é o objetivo final de um estúdio de desenvolvimento, mas ele serve como uma etapa intermediária de aprendizado e até de geração de receita para manter o estúdio funcionando e poder investir em demos, em projetos próprios, né? Voltando à Game Connection, então, o que é muito interessante da Game Connection é que você não precisa necessariamente conhecer alguém da empresa compradora
do teu produto, do teu serviço, para pedir uma reunião com esses caras. Então você quer falar com alguém da Nintendo, você quer falar com alguém da Sony, você tem um sistema onde você pede a reunião, ou também vão pedir reuniões com você. Então, isso quebra uma série de barreiras, né? As reuniões duram 30 minutos, então elas são super objetivas, a cada 30 minutos está todo mundo trocando de sala de reunião. Normalmente, quem é o dono da sala de reunião é a empresa vendedora, então os compradores eles ficam circulando pelas salas das vendedoras. Existem 2 edições, e aí que cada evento reúne em torno de 700 empresas, entre compradoras e vendedoras. A edição que a gente teve presente, a última foi agora em São Francisco, no começo do mês. E existe uma outra edição em Lyon, na França, que provavelmente vai ser no final de novembro. A diferença entre esses 2 eventos é que, na edição da Europa, existem publicadoras e distribuidoras europeias em maior quantidade. Os 2 eventos são bem internacionais, você tem gente do mundo inteiro, mas no caso da edição europeia tem bastante gente que prefere estar presente nessa feira, porque você pode ter uma publicadora que atua num território menor, por exemplo, Alemanha. Enquanto, sei lá, nos Estados Unidos você vai ter publicadoras que vão atender o mercado norte-americano inteiro e não vão querer conversar com um estúdio pequeno, lançado, né, recém-fundado, sem experiência. Já uma publicadora europeia que tem uma necessidade de atender um mercado menor, e existe uma concorrência maior entre as publicadoras, podem ter mais interesse, estar um pouco mais dispostas a ouvir falar de um estúdio brasileiro que não seja tão experiente. Então, por isso, muita gente prefere ir na Feira de Lyon. Então, essas feiras têm esse caráter bem internacional, reunindo 40 países, né, quando a gente olha a nacionalidade de quem participa. Cada empresa faz, em média, 27 reuniões em apenas 3 dias, então é realmente bem intenso o processo. E quase 92%, 92% das pessoas que participam saem com uma expectativa de fechar algum negócio. É um número bem alto e, particularmente, é o evento que eu acho mais recomendado para o nosso grupo de empresas. Tenho algumas fotos. Então, só para vocês terem uma ideia, essas daí são de Lyon. Além das reuniões nas salas, que são reuniões fechadas, existem alguns coquetéis, alguns eventos de networking, como essa foto da direita. Aí, algumas fotos dos empresários brasileiros, na edição de Lyon, de alguns anos atrás. A gente também teve em Tóquio, o ano passado, na Tokyo Game Show. Pode parecer manipulação minha, mas não era a minha intenção fazer com que essa multidão aparentemente estivesse olhando para a gente, ou que as meninas japonesas estivessem aqui do lado. Mas, enfim, o mercado japonês, assim como todos os mercados asiáticos, eles não são tão prioritários dentro do projeto por questões culturais, por questões de distância, de fuso horário. A gente enxerga um potencial maior em fazer negócios com a Europa e América do Norte. Muito embora possam existir demandas no Oriente, né, a gente tem que otimizar os recursos do projeto, então não dá para abranger todos esses mercados. A gente teve também na Alemanha, já faz algum tempo, a última vez que a gente participou foi em 2008, mas eu não achei fotos de 2008. A Games Convention, ela tem um formato diferente da Game Connection, porque ela é aberta ao público, existe uma área muito grande aberta ao público e participam aí em torno de 200 mil pessoas, mas esse público é um público, né, um perfil mais consumidor, muito adolescente, muito jovem, e que vai lá para ver lançamentos, e as publicadoras, né, as empresas que estão lançando, fazem stands incríveis para promover os jogos para esse mercado consumidor e também para a imprensa. Uma parte do evento acaba sendo fechada só para negócios, mas ela não tem as facilidades que uma Game Connection tem de agendamento de reuniões online. Ou seja, se você não conhece ninguém da indústria e você vai lá no teu stand, provavelmente não vai ter tanta gente batendo na tua porta querendo falar com você. É um processo um pouco mais difícil de você conseguir as reuniões.
mas, enfim, após também alguns anos aí na estrada, algumas empresas já têm um networking muito interessante e parte do meu papel também é estimular esse encontro entre os desenvolvedores e as publicadoras. Indo para um lado mais prático, né, o que o programa, o que esse projeto apoia, como é que ele apoia a empresa? E qual o papel da empresa quando a gente está falando nessas ações internacionais, né? O projeto paga locação de stand, né, salas de reunião. Ele pode disponibilizar equipamentos, por exemplo, telões, televisões, para apresentação. Material de marketing a gente faz, eu até tenho aqui uma versão do catálogo que a gente tem, foi feito no final do ano passado. Tem aproximadamente 20 empresas aqui dentro do catálogo. A gente também faz cartazes, banners para ambientar salas de reunião. Assessoria de imprensa e o apoio do consultor. Isso tudo corre por conta do projeto. O que corre por conta da empresa? Passagens aéreas de transporte, hospedagem, alimentação, e se a empresa quiser fazer um catálogo, fazer brindes, o que quiser levar, pode levar também. Mas isso, aqui, a gente tendo esse panorama, dá para, acho que, para ter um pouco da ideia de como fica fácil participar de um evento. Porque, basicamente, é pegar, assim, enfim, uma verba aí de em torno, talvez, de $1.500 de uma passagem aérea, uns 3 dias de hospedagem, inclusive os empresários, às vezes, até dividem hospedagem, né, ficam no mesmo hotel. Parte de alimentação, existem opções bem em conta para você poder se alimentar, né, durante as feiras. E você não precisa, de fato, levar um material impresso, alguma coisa mais elaborada ao cara. Se uma boa apresentação de PowerPoint, um bom demo no teu notebook, você consegue ter conversas muito interessantes e apresentar toda a qualidade do teu produto para uma publicadora. Em termos de quanto custaria, então, se não tivesse esse apoio, vocês podem considerar aí, por evento, algo em torno de 4.000, 4.500 euros, né, quando a gente fala de eventos na Europa, ou dólares para os Estados Unidos, de ter um stand. Então, realmente, é um apoio que viabiliza a participação de várias empresas. E para aderir ao projeto não existe nenhum tipo de entrave, de barreira. Você é uma empresa, você tem vontade de exportar, você tem produtos que você quer levar a outros mercados. Falando comigo, eu apresento mais detalhes do projeto. A empresa assina um termo de adesão na qual ela se compromete a compartilhar algumas informações a respeito de faturamento, de números de exportação, de número de funcionários, que são as métricas avaliadas pela Apex, pela Softex, para medir se esse projeto, no geral, está trazendo bons resultados para a economia brasileira. Bom, o papel do consultor ele é super amplo, então, desde da estratégia, ou seja, quais as ações de promoção que são interessantes para as empresas. Participar em feira, projeto comprador, que seria trazer, de repente, 5, 6 executivos de grandes publicadoras para fazer um roadshow aqui no Brasil, visitar estúdios brasileiros, visitar empresas brasileiras, fazer algum tipo de treinamento também. Tudo isso está na parte estratégica. A gente acaba optando mais pelas feiras porque é o melhor custo-benefício. Eu tenho que captar novas empresas, tenho que preparar essas empresas em termos de como apresentar os produtos. Existem algumas reflexões, às vezes, que o empresário ele acaba não fazendo quanto a posicionamento, a mercados que ele quer explorar, a plataformas nas quais ele quer desenvolver, e isso eu vou falar um pouquinho mais adiante. Bom, a ideia é gerar oportunidades, reforçar a estratégia de internacionalização, poder aproximar essas empresas brasileiras que são vendedoras de produtos e serviços de compradores, sejam eles publishers, distribuidores. Aqui eu vou entrar numa questão que é como funciona, em linhas gerais, né, a cadeia de distribuição na indústria de games. Ela tem uma semelhança muito grande com outras cadeias de produtos culturais, tais como, né, cinema, televisão, livro, né?
música, mais do que outras cadeias de distribuição de software, né? No caso dos games, eu diria que você tem numa ponta o fabricante do console, que vai determinar como é que é a tecnologia vai ser estabelecida para o mercado. Então, falando basicamente de Sony, Microsoft, Nintendo. O estúdio que ele cria novos conteúdos, ele também dá forma a conteúdos de terceiros. Então, se o Maurício de Souza quer fazer um jogo da Turma da Mônica, ele vai dar as diretrizes todas para o estúdio, mas quem vai dar a forma é o estúdio de desenvolvimento. E ele precisa estar alinhado com a tecnologia, ele precisa ter os kits de desenvolvimento, se é uma tecnologia que é proprietária, como da Sony, como da Microsoft ou da Nintendo, precisa estar homologada por essas empresas. Aí você tem uma outra camada, que é a do publicador, né? A empresa publicadora, que normalmente vai se atentar a algumas atividades, que é o controle de qualidade, o suporte técnico. Então, eu comprei um jogo de caixinha, né? Não rodou, está dando algum bug, o telefone na caixinha, o suporte técnico não vai ser do estúdio de desenvolvimento, não vai ser também do varejista que vendeu isso, vai ser da publicadora. A publicadora também tem toda uma equipe comercial que vai distribuir, né, vai fechar acordos aí de venda desses produtos na caixinha. Vamos falar de caixinha, que é o mais tradicional, embora ela esteja meio em decadência ultimamente, né? Mas é ela que vai falar com as grandes redes de varejo, ou com o varejo especializado, e vender, de fato, esse produto para o varejo. Existe o papel Bom, a publicadora também pode ter participação financiando o desenvolvimento dos produtos, pagando o desenvolvimento para um estúdio. Isso é cada vez mais raro. 5, 6 anos atrás isso era mais comum. Você chegava para uma publicadora e falava, olha, tenho aqui a ideia de um jogo que é para esse público, que vai rodar em tal plataforma. E olha, eu desenvolvi 20% e eu preciso mais $100 mil para terminar o desenvolvimento desse jogo. Era mais comum uma publicadora apostar. Hoje elas querem que você chegue já com 80%, 90%. O ideal é que você chegue com 100% do jogo pronto e eles façam só investimento em marketing na parte de distribuição, né? O varejo, que está aí antes do consumidor, então ele disponibiliza o produto para o consumidor e ele também tem é um ponto importante em termos de promoção, né? A questão de marketing, o que você vai fazer ali no ponto de venda para vender o seu produto. E no final você tem o consumidor que gera essa demanda. Esse esquema é o mais tradicional da cadeia de distribuição de games. Atualmente, essa cadeia ela pode estar muito mais curta, né? Então, vou continuar falando do sistema tradicional, desse modelo mais tradicional, que cria um vínculo muito grande entre o estúdio de desenvolvimento e a publicadora, né? Se o estúdio ele pode ter um jogo fantástico, mas se ele não consegue transmitir isso para a publicadora e mostrar o potencial que esse jogo tem em termos comerciais, o jogo não vai sair da gaveta, né? Ele não vai para a gôndola, não vai para o download, né? Por outro lado, as publicadoras elas têm uma necessidade constante de renovar o portfólio de produtos. Então, uma época muito importante para as publicadoras é o Natal. O que eu vou lançar no Natal? É a época que mais vende. Então, eu tenho portfólio, aqui no meu portfólio eu tenho um produto, sei lá, para crianças de 6 a 10 anos, para meninos, para meninas, tenho para o hardcore gamer, né, que é aquele cara que vai jogar os jogos mais difíceis, ou eu vou atender os casual gamers, né, que vão jogar jogos um pouco mais simples, que não tem, né, uma história a ser cumprida, um jogo mais, né, casual, né? Então, esse vínculo entre o desenvolvedor e o publicador é muito importante. O publicador ele tenta buscar, né, maximizar o resultado dele em termos de faturamento, ele quer vender mais jogos e correr menos riscos, porque de repente vai botar um jogo no mercado que não vai se pagar, né? Você vai ter pouca saída, pouca gente comprando esse jogo. Então, eles dão preferências o quê? A marcas fortes, propriedades intelectuais consagradas. Um Mario, um Call of Duty, um FIFA, são jogos que você põe no mercado, eles vão ter uma procura natural, porque são marcas consagradas. Se investiu muito em marketing para chegar nesse ponto. O publisher que olha um produto-jogo, um produto novo, um personagem que não tem
não tem apelo, naturalmente, ele vai pensar muito antes de investir o dinheiro dele para promover, para tornar aquele jogo conhecido, né? Ele tem normalmente opções interessantes. Existem empresas com propriedades intelectuais muito valiosas e é quase certo que se você fizer um jogo então com os personagens da Disney, você vai ter uma procura muito grande, mesmo que o seu jogo não seja muito bom, e geralmente eles não são, porque boa parte do dinheiro que é investido para lançar esse produto está no marketing, está para pagar os royalties do jogo, e pouco dinheiro vai para o desenvolvimento. Então, como é que eles buscam maximizar também os resultados, né? Através de produtos inovadores na forma ou no conteúdo. As publicadoras, elas sempre falam para a gente nas feiras, né? Olha, a gente precisa de coisas inovadoras, a gente não quer mais ver jogo de plataforma, né? Ou, sei lá, o MMO, fantasy de tal gênero, não. Eles querem coisas novas, novo tipo de cenário, de personagem, de gameplay, mas eles são muito tradicionais também. É um discurso que eu particularmente acho um pouquinho esquizofrênico, porque eles querem ir naquilo que é garantido, mas eles pedem que os estúdios apresentem novidade, apresentem muita inovação. Só que eles também têm um pouco de medo da inovação, porque não sabem medir o resultado que ela vai trazer até o momento que você lança o produto. Também eles podem identificar demandas de novos grupos, territórios ou países. Então, para citar um exemplo de um publisher que alguns anos atrás começou a lançar uma série de jogos para Nintendo DS, voltados para crianças, né, meninas de 6 a 12 anos. Era um espaço que não estava sendo ocupado por ninguém, e eles fizeram muito dinheiro e construíram marcas muito interessantes, porque enxergaram aquele vazio. E se o estúdio enxerga esse vazio e bate na porta do publisher, mostrando por A mais B que existe essa demanda, o publisher vai querer ouvir e vai te respeitar muito, porque o estúdio que fica muito focado só no desenvolvimento, só na questão técnica, e não olha tanto para o mercado, ele às vezes ele se perde. Ele pode estar fazendo um produto que tecnicamente é incrível, mas que não tem demanda nenhuma, ninguém vai querer consumir, ou é muito de nicho demais, né? Então, é sempre interessante para o estúdio se colocar no lugar do publicador e imaginar se ele iria investir naquilo caso ele tivesse um outro projeto de um concorrente seu ali na mão. Em qual que eu vou apostar? Não tenho dinheiro para apostar em todos os jogos. Se você apresenta o seu jogo já falando para quem que ele qual que é o potencial que você enxerga de vendas num período X de tempo, nos primeiros 6 meses, qual que é o modelo de negócio que você está propondo para o publisher, de divisão de receita, tudo isso faz com que o publisher olhe para o estúdio com mais respeito, e as suas chances de fechar algum tipo de acordo são maiores. Enfim, eles preferem, como eu já falei, jogos que já tiveram o seu desenvolvimento pago, e eles preferem também trabalhar com estúdios experientes, né? Então aqui é uma listinha que provavelmente não esgota o assunto de quais são as preferências das publicadoras, mas que quando uma empresa brasileira está indo para a feira, ela tem que ter em mente tudo isso, porque se ela está apresentando um produto que não é uma marca forte, né, que não tem tanta inovação, talvez não tenha nenhuma plataforma em ascensão naquele momento, seja um momento que o mercado já está mais ou menos estagnado nas plataformas, até uma próxima onda de inovação de plataformas. Enfim, não existe uma demanda muito clara de um grupo novo que vai consumir o produto, e você ainda por cima não tem experiência para desenvolver, é seu primeiro projeto. Por que o publisher vai querer investir no teu projeto? Por que ele vai querer apostar e gastar algumas centenas de milhares de dólares para fazer o marketing daquilo lá, ou para finalizar o desenvolvimento? Então, se o estúdio ele consegue respostas para essas questões, e não são respostas fáceis, provavelmente o publisher vai prestar atenção e vai levar muito a sério o estúdio. Aqui, por outro lado, assim, são alguns fatores que podem afastar o publisher, né? Tô falando isso principalmente para quem vai seguir o caminho do empreendedorismo, vai em algum momento desenvolver e vai ter que vender o seu projeto, né? Então existem questões assim meio bobas, né, que a gente pode achar, né, mas que para algumas culturas são mais sérias do que para outras. Marcou uma reunião, a questão de pontualidade, sabe? Se você atrasa na reunião 5, 10 minutos,
que tipo de credibilidade o publisher vai ter em relação a você, em termos de pontualidade para a entrega do projeto, né? Ou apresentação pessoal. Tudo bem que a indústria de games ela é mais informal, você vê o pessoal realmente, às vezes até bastante informal nas reuniões, mas geralmente quem é muito informal é porque já é diretor de alguma coisa grande, já tem um cargo que permite a ele esse tipo de informalidade. Mas se você não se cuida, se você não cuida do seu cartão de visita, ou acabou o cartão, não fez cartão, ou ele é um cartão que você imprimiu na impressora de casa, esquece, né? A gente às vezes vê empresas que chegam com um cartãozinho meio picotado, assim, em volta. Pô, o cara acabou de fazer o cartão, ele nem mandou fazer numa gráfica. Que nível de seriedade esse cara pode oferecer em termos de um projeto aí, sei lá, de $200 mil, de $500 mil, enfim, os valores eles podem ser bem altos, né? O que eu já adiantei, né, conhecer o mercado. Se você se mostra um conhecedor do mercado, ou seja, que você está colocando a tua equipe para desenvolver um produto que pelo menos tem, em tese, uma demanda que não está sendo atendida, que esse produto, a partir do momento que ele estiver pronto, ele vai ser procurado, vai ser consumido. Se você mostra para a empresa compradora do projeto que você fez um estudo e que identificou realmente uma oportunidade, isso vale muito, porque é comum também, já vi em alguns casos empresas muito novas, com empreendedores realmente jovens, que estão desenvolvendo às vezes um jogo que é um pouco um sonho daquele momento da vida dele. Então, pô, um jogo de robô, uma guerra, assim, assado. Foi um caso real esse. A gente tinha um grupo lá em 2006 que levou para a feira na Alemanha um projeto que, em termos gráficos, eu calculo que devia estar uns 6 anos atrás do que o mercado estava oferecendo. Em termos de gameplay, de história, né, de enredo, não agregava nada de muito novo. Mas para aqueles 3, 4 sócios da empresa, que estava incubada ainda, aquele projeto, pô, tinha sido representado o último ano e meio da vida deles, e eles não queriam, né, enxergar, talvez, não conseguiam enxergar que aquilo não tinha demanda, e foi necessário eles irem na feira, fazerem as reuniões, verem que aquilo realmente não interessava a nenhum publicador, e entenderem que o nível de complexidade de desenvolvimento que eles optaram por fazer para um primeiro projeto era muito além do que eles realmente eram capazes de entregar. Então eles iam passar mais 2 anos para finalizar um projeto que uma empresa concorrente faria, sei lá, em 8 meses. E, enfim, ele estava fora da linha do tempo também, porque já era uma tecnologia bem ultrapassada. Então, outra questão que eu coloquei como experiência versus o bom senso. Às vezes, numa apresentação, é comum, né, quando o publisher questiona, mas esse jogo que você está me mostrando, ele é para qual plataforma? Então você fala, ele é para PlayStation 3. Mas você consegue portar ele para... Mas você já fez algum jogo para PlayStation 3? Não, é o primeiro projeto. Você já tem o kit de desenvolvimento da Sony? A gente está falando com eles, mas nunca responderam os nossos e-mails, a gente tentou contato pelo site. Tá. E se eu quiser portar para Xbox 360, você faz? Faço. Você faz também uma versão para Wii? Faço. Quantas pessoas você tem na tua empresa? Eu tenho 10 pessoas. Então, logo, fica claro que assim, não é uma equipe de 10 pessoas sem experiência em nenhuma das plataformas que vai entregar um jogo que, sei lá, precisaria de 30 pessoas para cada uma das plataformas, e logo o publisher percebe que está falando com alguém que não conhece o suficiente daquele assunto. Então, por talvez medo de mostrar alguma fraqueza, de não estar à altura de responder tudo que o publisher em tese gostaria de ouvir, a pessoa se coloca numa situação ruim. Em vez de falar, olha, estou fazendo esse jogo, mas não é para nenhuma dessas plataformas, é para iPhone, porque a gente precisaria evoluir muito ainda para chegar no nível de um desenvolvimento para PlayStation 3. Mas, olha, se você está interessado nessa propriedade intelectual, a gente faz um acordo que o desenvolvimento para iPhone e para Android eu faço com a minha equipe. E eu licencio essa marca para você desenvolver com quem você quiser, ou até internamente, se você tiver um estúdio próprio, e a gente negocia royalties em cima disso, porque a minha equipe não dá conta.
se um publisher ouve isso, provavelmente ele vai sentir que o empresário ele conhece melhor, ele sabe das limitações que ele tem, ele sabe das qualidades que ele consegue apresentar também no desenvolvimento. Aqui uma listinha do que eu chamei de motivos para participar dos eventos, para quem está pensando, quem já está de alguma forma inserido no mercado ou pretende desenvolver aí um negócio ligado a games. Os principais mercados consumidores eles estão no exterior ainda, né? Mesmo que o Brasil se torne um supermercado, né? Perdão, um mercado enorme de games, mesmo assim a gente nunca vai sozinho conseguir representar mais do que, enfim, um continente inteiro, ou, enfim, países como Estados Unidos, enfim. Ou seja, existem sempre bons motivos para você querer exportar, né? Se você faz um produto que roda aqui no Brasil, normalmente ele vai interessar a um adulto, a um jovem, né, a uma criança japonesa, americana, alemã, espanhola, chilena, argentina, né? Essa é uma característica desses produtos culturais, né? Os principais concorrentes eles também estão fora. Então, é interessante você participar das feiras para sentir com quem você de fato está concorrendo. Você não concorre só com essas 10 empresas que estão ali nos estandes apoiados pela Softex, pela Apex. Você tem ali mais 50, 100 empresas que podem estar desenvolvendo, por exemplo, jogos para a plataforma da Sony há 15 anos. Então, quando você for falar com alguém e falar, olha, esse daqui é muito bom, é um jogo que encaixa direitinho para o PlayStation 3, agora que tem o Move, ou é um jogo que tem uma característica super legal para explorar o Kinect. Ah, legal, mas você já fez algum jogo para a plataforma da Microsoft? Bom, não fiz. Então, esses caras, de repente, estão contratando estúdios que há 10 ou 15 anos fazem jogos para uma plataforma da qual a gente talvez ainda esteja aprendendo, né? Eu digo também que esses eventos, além de gerar negócios, eles são um momento muito bom, muito produtivo para você captar informações, tendências do mercado, conhecer bem esse universo, porque aqui a gente está um pouco distante dele, né? A feira de games, para mim, remonta um pouco até no sentido das feiras quando elas surgiram na Idade Média, né? Quando você reúne todo mundo e todo mundo vai lá mostrar os seus produtos, tem um pessoal que vai lá para comprar. Então é um momento muito rico. Em 3 dias você vê o que está acontecendo no mundo inteiro, como as pessoas estão se posicionando em termos de comprar projetos, em vender, quais as tecnologias que estão surgindo. De repente vem uma apresentação de um hardware novo, enfim, uma rede de distribuição nova. É muito importante e é comum, muito comum, das empresas que participam na primeira vez numa feira dessas, empresas brasileiras, elas voltam e mudam bastante o planejamento estratégico delas. Então, percebe que para você pilotar uma Ferrari, primeiro você tem que tirar, né, uma habilitação para dirigir um carro normal, aí você vai evoluindo, né? Então, é legal desenvolver para PlayStation 3? Deve ser incrível. Mas começar pelo PlayStation 3 vai ser muito difícil, porque a Sony não vai te dar muita atenção se você não tiver um histórico já de desenvolvimento em outras plataformas, mostrar que você é uma empresa que merece, vamos dizer assim, ter acesso ao kit de desenvolvimento deles. Acaba sendo a forma mais econômica também de você atingir esses mercados, ou seja, se você vai num evento, você em 2, 3 dias fala com muita gente. Qualquer outra forma de você tentar fazer isso sem ser num evento vai custar mais caro, porque é o momento em que todo mundo está reunido. Bom, eu falei a última coisa, que é a questão do planejamento estratégico. Normalmente acaba sendo muito útil, o tipo de informação que a gente colhe nas feiras impacta bastante no planejamento estratégico da empresa. Já estou indo para o final. Aqui a questão do self-publishing. Eu quis colocar esse slide para alertar, talvez, quem enxerga o self-publishing como uma salvação, como uma forma de evitar aquela estrutura de distribuição que eu mencionei anteriormente. Mas, então, o que é o self-publishing, né? O estúdio desenvolve e ele mesmo disponibiliza para o mercado o produto, ele publica. Então ele é possível graças a plataformas, né, como Apple, como Android, outras, né, semelhantes à Steam mesmo.
que é de jogos para PC. E o que eu quis chamar a atenção é que assim, distribuir é diferente de publicar, né? Pode ser uma questão um pouco assim, de sintaxe aí, né? Distribuição, publicação. Mas a publicação, se vocês se recordam, ela envolve algumas atividades, né, falando de controle de qualidade, suporte técnico, investimento em marketing. E quando eu falo marketing, a gente pode imaginar uma série de subitens, que é falar com a mídia especializada, fazendo eventos, fazendo press releases, construindo relacionamento com jornalistas, fazer, de repente, saber trabalhar o ponto de venda, saber trabalhar os canais de publicidade, né, seja, sei lá, eletrônica, impressa. Isso tudo é um conhecimento. Tem empresas que estão fazendo isso há 20, 30 anos. Então, eles têm uma experiência em relação a isso que um desenvolvedor normalmente não tem. Ele é bom para desenvolver. Ele sabe fazer o produto dele. Publicação é uma arte um pouco à parte, né? Então, financiamento da produção, marketing, né, assessoria de imprensa, publicidade, né, promoção, atendimento ao cliente, tudo isso é publicar. Distribuir é mais ou menos assim, eu coloco na Apple Store. Então, existe, a partir daí, qualquer um pode ir lá, comprar, fazer o download. Isso é distribuição. A publicação como diria um amigo meu, é bater o bumbo. Né? Você vai falar, ó, tem um jogo animal, vou mostrar aqui para o jornalista da Folha de São Paulo, então o Theo Azevedo vai fazer uma análise, vai dar a nota dele, ou, enfim, vou estar presente nos principais canais de TV, na internet, vou fazer eventos. Tudo isso gera essa palavra que em inglês o pessoal usa bastante em marketing, o awareness, né? Tipo, todo mundo fica ligado no que está acontecendo e estimula o desejo de consumo. Se você só publica lá no Android Market ou na Apple Store e não fala para ninguém que está lá, dificilmente o teu jogo vai se pagar, né? Então, que é essa última parte aí que eu falo do jogo disponível na plataforma de distribuição, sem investimento adequado em marketing, dificilmente obtém o retorno mínimo esperado. E eu acho que esse já é o último slide. São alguns itens que eu gosto de chamar a atenção, porque normalmente um empreendedor, e eu tenho um lado empreendedor também, além de consultor da Softex, da Abra Games, tenho uma experiência empreendedora mais ligada até à internet do que a games. E é muito comum, já fui vítima de algumas falhas aqui, de não ter considerado alguns itens quando iniciar um novo projeto, uma nova empresa, né? Então, eu diria assim, talvez começar identificando a demanda do mercado, né? Quem é o público que vai consumir os seus jogos ou o seu jogo, né? Sexo, idade, né? Qual o poder de compra, né? Para qual plataforma você vai desenvolver, quais territórios ou países que você tá mirando, embora exista muita semelhança entre um jovem ou um adulto, sei lá, brasileiro e, sei lá, um norte-americano, francês, um espanhol. Em termos de consumo, de repente também existem nichos, né? Vou fazer um jogo, sei lá, a questão de jogo para menina, por exemplo. Pô, achei incrível a Ubisoft quando começou a explorar isso para Nintendo DS. Era um espaço que não estava sendo ocupado por ninguém e eles tiveram a sabedoria de se posicionar aí, e depois que você se posiciona é muito difícil um concorrente teu conseguir entrar. Hoje, para dar um outro exemplo, se a gente fosse fazer um jogo de futebol, difícil brigar com FIFA Soccer, com Winning Eleven, né? Eles estão aí há muito tempo, são marcas muito fortes, eles ocuparam bastante desse segmento. Então, não basta só saber executar, né, o projeto, ter gráficos legais, uma história bacana, personagens, cenário, né, o gameplay. Tem que entender quem vai consumir isso, né? Isso é muito importante. Eu falo de planejamento financeiro porque o empreendedor, às vezes, ele é muito entusiasta, né? Então, é muito fácil eu me juntar com mais 2 amigos e falar, nossa, a gente vai tocar esse projeto e no próximo ano aqui a gente vai entregar esse game e bacana. Aí, normalmente, o que eu pergunto para o empreendedor que está nessa etapa, assim, sem planejamento nenhum? Falam, legal, onde vocês estão trabalhando? Não, então tem uma sala do pai de um dos meus amigos que está vazia, a gente se reúne lá, ou no fundo da casa de tem um escritório, cada um levou o notebook. Não estou falando que não deva começar assim.
É interessante começar assim. Quanto você está se pagando? Ah, não estou me pagando, a gente está trabalhando para o projeto, cada um, é o aporte que cada um está fazendo, é o número de horas que cada um dedica ali na programação, na criação, né? no desenho dos personagens e tudo mais. Beleza. Mas e se tudo, depois que você lançar esse seu projeto, né? Quanto custaria esse projeto se você tivesse contratado, né, alugado um escritório, comprado os 3 computadores, pagado o contador, né, conta de luz, água, o salário das pessoas que estão trabalhando, de repente é um projeto que o desenvolvimento custou R$100.000, se você for botar na ponta do lápis o que significou tudo isso. Ou seja, quantos downloads ou cópias você tem que vender para chegar no break-even, né, no ponto de equilíbrio disso daí e pagar pelo menos os custos de desenvolvimento. É importante saber quantas cópias, né, você tem que vender para saber se é um projeto que é viável ou não. Você vai falar, Bernardo, mas como é que eu vou saber antes de lançar? Talvez você não saiba quantas cópias você vai vender, mas você vai saber quantas você precisa vender para pagar aquele investimento no desenvolvimento. E como eu disse antes, para lançar um jogo não é só gastar no desenvolvimento, é gastar no marketing também. Então gastei 100 mil no desenvolvimento, mais 100 mil no marketing, quantas cópias eu preciso vender para pagar esses 200 mil? Sendo que, enfim, tem que recolher impostos, né? Vou dividir parte da receita uma boa parte da receita com a publicadora. É importante ter isso em mente, porque de repente, antes de você começar, antes de você dedicar 8 meses, 1 ano, 2 anos da sua vida no projeto, para lá na frente você descobrir que o teu jogo de robô, que está com um gráfico meio esquisito, ele nunca vai vender aquele número de cópias. Então você parte para outro modelo de negócio, para outro tipo de desenvolvimento. Pode ser que o teu sonho ele tenha que ser adiado um pouco. Pô, não vou fazer aquele jogo que eu tenho na cabeça, que é meu desejo agora, porque eu preciso de uma equipe muito maior, preciso de kit de desenvolvimento, mas eu vou traçar um caminho aqui que eu vou começar com uma equipe reduzida, a gente vai ganhar dinheiro fazendo advert game ou fazendo outsourcing, e isso vai manter a empresa aberta. Daí a gente vai alocando os recursos que a gente consegue guardar, vamos dizer assim, dessas receitas, para o desenvolvimento daquele produto que a gente acha que é revolucionário, inovador, que, enfim, vai arrebentar. E, bom, algumas coisas que o pessoal também não considera é a questão de, tipo, vamos fazer um contrato, legal, mas fazer um contrato, sei lá, nos Estados Unidos, é bom que você tenha um advogado norte-americano que entenda da indústria de games para te assessorar, senão você pode correr o risco de ter aí uma surpresa desagradável, de ter cláusulas que realmente são abusivas para o lado da publicadora, do comprador aí do seu produto, assim como custos com viagens, com contador. Normalmente o pessoal não costuma embutir no funcionamento da empresa nessa etapa inicial, né? É legal ter tudo isso em mente. E se, por sermos publicitários, programadores, designers, a gente não tem esse conhecimento mais administrativo, mais estratégico, na nossa formação de graduação, que a gente busque algum especialista, um consultor, ou às vezes entidades como a Softex que incubam e aí oferecem apoio. Existe bastante coisa em termos de governo, que é o último item aí, que apoiam iniciativas, seja com financiamento, sejam com infraestrutura, então a questão de incubar, seja com consultoria, enfim, isso tudo vale a pena ser pesquisado, né? Fontes de financiamento podem ser, como já foi citado, FINEP, BNDES não tanto, porque eles atuam em outro tipo de projeto, não projetos tão pequenos, né? Projeto de $100 mil para o BNDES não é nada, né? Mas FINEP, existem concursos, no caso de games existe o BR Games, que é um projeto que é financiado pelo Ministério da Cultura, desenvolvido em parceria também com a Softex e com a Abra Games. Ou seja, existem ferramentas que são interessantes para o empreendedor conhecer e ter acesso antes de embarcar numa aventura. E, bom, assim eu encerro. Fico também à disposição agora ou depois para perguntas. Meu contato não está aqui, mas posso também passar para quem quiser. Enfim, espero poder ter mostrado um pouco da indústria, das dificuldades de exportar
e um pouco também do que a Softex e a Apex tem feito para eliminar barreiras, para estimular essa internacionalização das empresas. Salve de palmas. Alguém tem alguma pergunta? Oi, meu nome é Raquel, sou professora de estatística da Escola de Engenharia e me chamou a atenção seus dados logo no começo, quando você falava de quanto homens, crianças, mulheres utilizam os games. O que tem me chamado a atenção socialmente é que quando eu vou em restaurantes, por exemplo, eu vejo crianças de menos de 3 anos, 3, 4 anos, o tempo todo com games na mesa, né, que virou a babá de todas as famílias, né? Então, essas crianças, eu tenho sobrinhos netos que com 2 anos chegavam na minha casa já queriam abrir o pente para ficar brincando, né? São crianças que estão sendo criadas de uma forma diferente que a geração dos meus filhos, não digo a minha que não tinha computador, mas a geração dos meus filhos foi em relação a games, né? Não só computador, como games em geral, né? Então, essas crianças já estão nascendo utilizando games, né? O que isso tem de perspectiva de mudança, tanto para esse nicho de games para bebês, praticamente, né? E como para esses novos consumidores que estão sendo criados com uma necessidade de games diferente, que dali eles crescem e ficam o dia inteiro, né, brincando com esses games portáteis que estão, se a gente não tomar cuidado, a gente está dando aula e eles estão usando, né? Bom, é interessante a preocupação, embora assim eu não seja uma área de estudo minha ou especialidade, vou emitir uma opinião tanto quanto particular. E assim, quando eu era criança, realmente já existiam os videogames, eu tinha videogame, mas não existia essa questão da portabilidade, né? Hoje um celular ele é uma plataforma, então mesmo que a criança não tenha um celular para ela, mas muitas vezes elas têm, né? Desde pequeno. Tem o do pai, tem o da mãe, né? Então, eu acho que existe sim aí uma preocupação, e assim como na minha geração, os meus pais e pais de amigos meus, acho que souberam dosar, né? Tipo, criar regras, assim como você não vai, sei lá, ver TV 10 horas por dia, você não vai ficar vendo TV até 1 da manhã, ou tipo de filme que você vai levar para dentro de casa, o tipo de jogo que você vai dar para sua criança. Eu acho que existe sim um papel da sociedade, né, de se adaptar a essa realidade para ter um consumo saudável, né? Pois é. Aqui no Brasil, isso é um tema até curioso, né? Nos Estados Unidos, até onde eu sei, existe uma entidade que ela não é do governo, é uma entidade meio que uma independente, uma ONG, que tem o papel de classificar, né? Então, classificar os jogos por faixa etária. Então, você vai comprar e tem bem claro, olha, é para cima de 18 anos, para cima de 12 anos. E aqui no Brasil é um papel do Estado, o que, inclusive, pelo que eu sei, foi motivo para a Apple Store não ter jogos, ou ter poucos jogos aqui no Brasil, porque tudo que é jogo precisa passar por uma avaliação do governo, e isso inviabiliza o modelo, por exemplo, da Apple Store. Por isso, muita gente quer fazer download para o seu iPhone, acaba criando uma conta com endereço fictício dos Estados Unidos, para não ter que ficar nessa barreira brasileira. Temos mais uma pergunta? Quer perguntar? O microfone. Por causa da transmissão lá. Joia. A pergunta é simples, quero saber, no mercado de games, o que é exigido? Se é exigido assim um currículo grande, uma formação acadêmica competente, ou se é mais portfólio mesmo, se é desenvolvimento, evolução da pessoa que quer trabalhar nesse meio? O que é mais bem visto nisso para procurar emprego nessa área? Eu sou publicitário de formação, acabei indo mais para o lado do marketing, para questões comerciais. Eu posso dizer que eu comparo com um pouco do que é a formação, talvez, de um publicitário. No que, né, tange a atividades que envolvem
criatividade ou conhecimentos técnicos específicos, eu acho que vai muito do portfólio, de você, na hora de buscar um emprego, mostrar que por conta própria você busca informação, busca formação e tem talento. Às vezes o meu talento como publicitário, por mais que eu quisesse no começo ir para a criação, eu descobri que não era criação, mas enfim, era uma outra questão, era mais com marketing, com estratégia, com negócios, e eu acabei buscando esse tipo de conhecimento. Assim, eu acho que as indústrias criativas, de uma forma em geral, elas privilegiam o profissional que se distingue, não pelo currículo, mas pelo que ele consegue apresentar ou mostrar de potencialidade para o empregador dele, no caso de uma entrevista de emprego, né? Não estou falando para abandonarem a formação, pelo contrário. Existem atividades, eu acho, na parte de desenvolvimento que são muito técnicas, e aí sim, o que eu acabei de dizer não vale a tanto, ou seja, você vai mexer com programação, certificados, cursos, tudo isso vai jogar muito a teu favor, mais do que na parte de criação, né, a parte de design, gráfico, isso daí eu acho que o empregador ele olha mais mesmo para o que você consegue produzir na frente dele ou que você já tem de histórico num portfólio. Mas a formação eu considero bem importante, principalmente porque a gente está tratando de projeto. E eu acho que um dos pontos que o Brasil tem bastante a evoluir é na gestão de projeto. Entregar um game dentro de um prazo, de um orçamento pré-definido, às vezes os orçamentos são apertados, você não tem espaço para errar, voltar, refazer, pronto, já custou mais caro, já comprometeu o prazo, você já não lança na data que o publicador queria. Então, principalmente na questão de projeto, eu acho que vale muito estudo, muita preparação. Olha, nós estamos com um horário meio apertado, nós ainda temos mais um último sorteio hoje. A professora deseja fazer uma pergunta? Por favor. E após o sorteio, se as pessoas quiserem fazer pergunta, acho que o Bernardo pode responder pessoalmente. Com certeza, estou com tempo livre aqui. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Cristina, eu sou professora de desenho e eu quero primeiro agradecer, não é, toda essa exposição, o seu trabalho, e perguntar se existe algum nível de segurança em relação à propriedade intelectual destes trabalhos, não é, desses jovens que se apresentam nestas feiras, não é, nesses 3 dias, mostrando o seu trabalho para que todas as pessoas vejam naqueles 3 dias, 27 salas, não é, 27 reuniões. Tem alguma proteção, né, nesse sentido, para que esse trabalho do indivíduo que foi elaborado durante 1, 2 anos, não seja copiado por tantas pessoas que estão ali olhando o seu trabalho? Obrigada. É uma pergunta também muito interessante, porque ela não tem uma resposta fácil. Eu vejo os empresários justamente nessa dúvida do quanto mostrar, do quanto formalizar em termos de contrato. Então vamos assinar um contrato de confidencialidade para eu te mostrar o que eu quero te apresentar agora. Aí o publicador pode falar assim, não quero assinar porque se a minha equipe já estiver desenvolvendo algo assim, ou se eu vi algo parecido, depois você vai me acusar. Então, assim, na prática, esse nível de formalidade para contrato de confidencialidade, ele não funciona num primeiro momento, ou seja, aí o artista, né, o dono da propriedade intelectual, ele se expõe, ele corre um risco, porque se ele não fizer isso, tem muita gente fazendo. Então, meio que uma dinâmica do mercado. Então quer dizer que é tudo bem? Não é tudo bem. Na verdade, há pouco tempo a gente teve o caso de uma empresa brasileira, que é a Insólita. Ela até mandou um e-mail para uma lista de discussão que a gente tem da Abra Games, falando, olha, não façam negócios com tal publicadora alemã, porque a gente acabou de tomar um tombo muito grande com eles. A gente vinha há alguns meses falando de um projeto que foi uma criação nossa, foi uma ideia nossa, eles sempre se mostraram muito interessados, muito abertos. Chegou em um momento da negociação que houve um impasse, pronto, o assunto morreu. E para surpresa da Insólita,
alguns meses depois, eles viram aquilo, tudo que eles tinham conversado, num nível de detalhe tão grande que assim, os atalhos para o jogador fazer determinada ação dentro do jogo eram o mesmo que a Insólita tinha sugerido. Então, eles estavam realmente muito chateados, muito irritados. Naquele momento, o que eles podiam fazer era alertar o restante do grupo. Foi um pouco antes da Feira de São Francisco agora, então quem tinha reunião, e eu tinha reunião com esse pessoal, eu acabei desmarcando, e é um pessoal mal visto agora pelos brasileiros, pelo menos, e a gente faz questão de espalhar esse tipo de notícia para concorrentes nossos até, enfim, para o pessoal que provavelmente vai encontrar com esses alemães aí mal intencionados. Não é o primeiro caso. A Tectoy, uns anos atrás, que era a empresa que era tocada pelo André Penha, né, o que fez a frase da abóbora, ele falou um dia que viu um jogo que estava em russo, era um jogo de futebol, que por acaso ele clicou num banner na internet, aí ele foi jogar, era exatamente o jogo que a Tectoy tinha feito, ali era uma pirataria, uma empresa russa, ou enfim, de algum lugar lá do leste europeu, se apropriou, mudou o nome do jogo, mas não teve nem o cuidado de mudar as propagandas na beira do gramado. Então, tipo, era o jogo da Tectoy mesmo. Falei, pô, André, mas e aí? O que você vai fazer com esses caras? Vai botar um processo em cima deles? Pô, Bernardo, mas constituir um advogado lá na Rússia, tipo, você conhece algum advogado russo? Quanto vai me custar? Vai vingar alguma coisa? Sabe, eu tenho que tocar meu estúdio aqui. Então, meio que saiu barato. E tem umas coisas que saem barato às vezes, porque você iniciar um processo desse tamanho pode ser caríssimo, né? Quanto um advogado nos Estados Unidos, $300 a hora para uma consultoria, imagina. Então, é difícil, os empresários correm alguns riscos, mas a partir do momento que você já está indo para um nível mais de detalhamento maior, você assina um contrato, um NDA, né, um contrato de confidencialidade, e você se previne, tenta falar com as empresas sérias e tenta colher referências para descobrir quem são elas. Uma salva de palmas, por favor. Professora Gisela, eu vou pedir uma gentileza para a senhora.